O MC Daniel, ele sempre foi visto como um MC de sucesso, né? Um garoto da periferia que ganhou o mundo com música, carisma e presença constante nas redes sociais. Hits, fãs apaixonados, vida exposta, uma imagem construída de sucesso e superação, mas nos últimos dias essa imagem começou a rachar e feio. A ex-noiva do cantor, a Lorena Maria, resolveu quebrar o silêncio e expor os detalhes do relacionamento que surpreenderam a internet. As acusações vão de traições enquanto ela estava grávida, com direito a prints, até relatos de difamação, conflitos familiares e disputas envolvendo o próprio filho do casal. O que começou com pedidos públicos de respeito virou uma verdadeira guerra de versões com vídeos, respostas indiretas e novas provas surgindo a cada dia. Enquanto a Lorena ganha milhões de seguidores e apoio nas redes sociais, o MC Daniel vê a sua imagem desmoronar. Perde seguidores e fecha os comentários. Agora a pergunta que não quer calar é simples, né? Essa treta pode representar o fim da fase de glória do cantor ou ainda vai ter alguma reviravolta nessa história? Vamos entender essa fofoca do momento no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. MC Daniel, 27 anos, e Lorena Maria, de 26 anos. Eles se conheceram no início de 2024, enquanto estavam reunidos entre amigos. Naquele dia, segundo informações divulgadas pelo portal Léo Dias, o Daniel ele falava bastante sobre fé, espiritualidade e propósito de vida. O encontro, inclusive, teria acontecido em um clima bem diferente do que muita gente imagina para o cantor. Pelo que foi relatado depois, o ambiente lembrava mais um culto no lar do que uma simples reunião casual. Nada de festa, ostentação ou exposição. Era um momento mais reservado, com conversas profundas e reflexões pessoais, né? Foi nesse cenário inesperado para um casal tão midiático que os dois tiveram o primeiro contato e começaram a se aproximar. Lorena brincou perguntando se ele queria beijar ou evangelizar e no fim das contas a brincadeira acabou virando relacionamento, já que em agosto de 2024 os dois assumiram oficialmente que estavam juntos. Foi a primeira experiência, porque eu fui, né, na intenção de namorar, de conhecer, e ele começou a me evangelizar. Eu falei, gente, o que ele tá fazendo? Eu tô saindo com um pastor, alguma coisa assim. Desde então, algumas coisas aconteceram, boatos de término que foram desmentidos, gravidez e até pedido de noivado. Porém, de fevereiro, quando nasceu o filho do casal, chamado Haas, até julho, as coisas ficaram bem ruins, já que os dois chegaram a anunciar o término. O problema é que depois do término tudo virou um caos. A princípio os dois fizeram postagens pedindo respeito e para que os fãs de um e de outro não atacassem nenhum dos lados. Logo surgiram questionamentos. Traição? Brigas? Nada disso. Tudo negado por Daniel, inclusive aqui no Jornal dos Famosos. Foi uma decisão de ambas as partes. Daniel afirmou que o motivo não teria sido brigas, muito menos traição. Mas agora, o que começou com um pedido de paz está indo para um lado que mais parece guerra. A bomba estourou com um vídeo postado por Lorena, no qual parece que Daniel a chamou de mentirosa compulsiva. E a babá foi fazer umas perguntas sobre os direitos dela pro Daniel e coisa e tal. E ele já veio me menosprezando, me humilhando, falando que eu sou mentirosa compulsiva, assunto que não tem nada a ver. Ela afirmou que o Daniel não a tira da boca, que fica falando mal dela para todo mundo e a difamando, enquanto, segundo ela, nem sequer abria a boca para falar do ex. Esse homem não me deixa em paz, esse homem fala mal de mim para todo mundo, tenta me queimar com todo mundo, falando coisas absurdas de mim pros outros, sendo que eu não falo dele, eu não toco no nome dele, eu não tô nem aí pra ele. Por que você tá fazendo isso com ela? Por que você foi insinuar que ela foi lá pra Jamaica? Porque ele foi insinuar que eu fui pra Jamaica, porque ficou recalcado porque eu fui pra Jamaica. Porque ficou recalcado que eu nunca mais quis saber da existência dele. Eu sou assim, me desculpa, faz parte de mim. Segundo Lorena, não é só ele, a família dele também estaria queimando ela para outras pessoas, inclusive, de acordo com algumas informações do próprio Léo Dias, né, o pai do MC Daniel teria cogitado pagar amigas da Lorena para falarem mal dela, é mole? E o pai do Daniel, aliás, saiu em defesa do filho, dizendo que meu filho só me dá orgulho e vocês não sabem de nada, se o meu filho errasse eu seria o primeiro a cobrar, tenham cuidado com as opiniões e as manipulações que as pessoas fazem atrás ali de fama, prestem atenção aos detalhes. Lorena rebateu, disse que ele não tinha moral para falar, já que teve um filho fora do casamento. Aí ela tem um ponto. Mandou algumas provas que nós não postamos porque a gente precisa de mais base nessa conversa. Certo. Que o pai do MC Daniel
estaria procurando amigas de infância da Lorena, da comunidade de onde ela veio, para que eles acabassem com a imagem dela, e eu teria oferecido, inclusive, algum pix. Entendi. Ele estaria subornando amigas de infância, a adolescência dela, para falar mal dela, para queimar a imagem dela Exatamente. publicamente. Ela fez várias acusações dizendo que o Daniel seria mentiroso, além de traí-la, teria feito isso enquanto ela ainda estava grávida. Para sustentar o que dizia, ela chegou a mostrar um print bem pesado. Ela também afirmou que ele estaria atrapalhando a relação dela com a mãe biológica. Segundo Lorena, Daniel ficaria forçando assuntos ligados ao passado dela, inclusive trazendo à tona episódios de abuso que ela teria sofrido quando criança. Ele também tá atrapalhando a minha relação com a minha mãe biológica. Já houve algumas brigas, algumas discussões entre ela e minha irmã, porque ele está indo atrás dela para saber do meu passado, porque como a gente tinha uma relação, eu confiei nessa pessoa de contar o que já aconteceu comigo enquanto eu era criança e adolescente. Ele vai atrás dela direto, pedir pra... Não só ele, como outras pessoas da família dele, tenta me destruir de todas as formas. Foi pedir pra ela falar alguma coisa de mim. Contou aumentando as coisas, contou pra ela algumas coisas que com certeza feriram ela também, pra ela poder ir soltando as coisas sobre mim. Foi falar sobre um assunto muito sério e delicado, que é abuso, né? O abuso que ocorreu comigo enquanto criança e adolescente. Também disse que o Daniel é falso com os amigos, citando a Anitta e o MC Rian, e que ele babava ovo de famoso apenas por interesse. Olha, se fosse pra falar alguma coisa, eu teria falado que você é falso com todos os seus amigos, que você é falso com o Rian, falava mal dele a beça, que ele morria de inveja de você, porque ele nunca ia esperar que você ia passar ele, que você ia entrar na Globo e ele não. Falava mal a beça da Anitta, demais. Depois disso, muita gente chegou a resgatar um vídeo em que o funkeiro pede pra Anitta ser madrinha do Haas, né, o filho deles aí, dando a entender de que ele teria colocado tudo pra gravar, justamente pra que ela não pudesse negar. Além disso, voltou a circular um vídeo em que a mãe do MC Rian dizia, né, que sempre soube e que já tinha avisado ao filho que o MC Daniel era falso. Daniel é falso, não é segredo pra mim, que ele sempre foi falso com o Rian. Com o Rian eu falo com precisão, porque eu já vi, eu já peguei, já avisei o Rian. Lorena também explicou que o motivo de sempre aparecer triste quando era exposta durante o relacionamento era justamente porque ela já estava vivendo aquilo tudo, sabendo do que estava acontecendo por trás. Não queria ter filhos com alguém que não merecesse o elo eterno. E eu não sei se esse era o maior medo da minha vida, ao ponto de ter se tornado realidade, o meu maior pesadelo. E aí por isso que vocês me atacavam e não entendiam, porque eu sempre estava com um semblante triste nos vídeos em que eu era exposta, mesmo pedindo para não ser. Por isso, porque eu vi onde eu estava, foi caindo minha ficha de onde eu estava, do que aconteceu comigo, do que provavelmente ia acontecer, que foi o que aconteceu aí, todo mundo viu. Depois dessas declarações, o Léo Dias apareceu dizendo que fazia academia com pessoas próximas ao Daniel e que essas pessoas, né, afirmaram que o print mostrado por Lorena seria de antes deles assumirem o relacionamento, quando ambos ainda saíam com outras pessoas. Eu treino na minha academia, Certo. quem treina lá também são os agentes do Daniel. Ah, entendi. Então hoje conversamos longamente lá na academia. Eles falaram pra mim que esse print não é da época que eles estavam juntos. Que eles começaram a ficar juntos, tipo, em janeiro. Eles só foram assumir, ele só foi pedir ela em namoro em agosto. Entendi. E essa conversa foi em abril. Eles ficavam com outras pessoas, ambos ficavam com outras pessoas no meio tempo, ok? Esse é um lado. E tanto é que ela não mostra a data. Além disso, Daniel teria falado que a gravidez de Lorena foi inesperada, já que ela dizia que tomava anticoncepcional, mas eu também não entendo o que isso tem a ver com a história de traição, né? Ele teria afirmado que Lorena era agressiva, não trabalhava e nem queria cuidar do filho e que por isso a tentativa de relacionamento não teria dado certo. O cantor também contou que tentou manter um vínculo afetivo com Lorena, mas que a convivência teria se tornado insustentável.
Aí decidimos tentar namorar, mas não deu certo porque ela era agressiva, não trabalhava, não cuidava do Haas. A Lorena obviamente rebateu o que foi dito, disse que no pós-parto o cara queria que ela trabalhasse e que só nessa ocasião ela não quis trabalhar. Que ele se pronunciou para as pessoas, né, para os canais, repórteres e tal, falando isso aí. Que eu menti do anticoncepcional. Tá querendo dizer o que com isso? Que eu te dei um golpe? Ou foi tu que me deu um golpe? Aí diz que eu era agressiva também e também que eu não trabalhava. Se eu não trabalhava, quem me sustentava? Porque não era você que me sustentava. Ele queria que eu trabalhasse no puerpério. Me chamava de preguiçosa, eu no meu puerpério. Nem licença maternidade a mulher tá podendo ter mais. Ela ainda diz que até aceita ser chamada de agressiva, mesmo afirmando que nunca foi com ele, mas rebateu com força a fala de que ela não cuidaria do filho e nesse ponto fez ali uma crítica sutil, porém direta à paternidade do Daniel. Olha o nível que faz a pessoa chegar, falar que eu não cuido do meu filho, que tu não apareça na minha reta. Entendeu? Que eu era agressiva, pode falar que eu era agressiva, entendeu? Tu deu sorte que eu não fui com você, entendeu? Que eu não te quebrei. Comprava um leite, não trocava a fralda do menino, não dava um banho, não nada. Mas chegava aqui, ó, na hora da câmera, queria pagar de... Entendeu? Então, qual é a moral que você tem pra falar de mim? Ela ainda mostrou outro print de alguém que trabalha com Daniel, segundo ela, confirmando que ele realmente a infernizava. Além disso, afirmou que tem mais provas e deixou claro que sempre que precisar vai aparecer para se defender. Precisava eu falar tudo isso aqui? Não precisava, mas me deixou em paz? Não deixou. Eu vou deixar uma prova aí, com uma pessoa que eu não vou expor a pessoa, mas que trabalha com você, que essa pessoa mesmo sabe que você me infernizou pra caramba. Entendeu? É só parar e seguir sua vida. E tchau e benção, faz teu papel. E acabou. A Lorena também rebateu a versão de que o print seria de antes deles assumirem o namoro e de que, naquela época, ambos poderiam sair com outras pessoas. Léo, a Lorena acusou o MC Daniel de ter traído ela enquanto ela estava grávida. O MC Daniel rebateu os prints que a Lorena divulgou, dizendo que foi de uma outra época antes dela engravidar, e aí atiçou ela a vir novamente nas redes sociais para contestar que não, que os prints são de agosto e ele que estava mentindo. Até o momento, tudo que a Lorena disse, ela conseguiu provar. O MC Daniel se limitou a postar um vídeo de que Deus o ama. Vale lembrar que antes de tudo isso já tinha surgido uma polêmica envolvendo o fato de Daniel estar apenas pagando o aluguel do lugar onde a Lorena morava com o Haas, enquanto dizia que arcava com todo o resto também, como plano de saúde e babás. Basicamente, o que a alegação da Lorena é que ele paga o aluguel da casa que ela vive com o filho que eles têm, que é o Haas. E todos os outros custos cabe a Lorena. Esses 38 mil que ele paga, em tese, seria apenas para o aluguel. Ele afirma que paga as babás, plano de saúde, outros custos além desses 38 mil. Isso teria acontecido em outubro de 2025, mas a informação mais recente é que Lorena afirma que os 38 mil pagos pelo cantor seriam referentes apenas ao aluguel e às babás. Enfim, o clima é de guerra total e tudo indica que essa história ainda vai ser resolvida na justiça. No fim das contas, com toda a repercussão da treta, Lorena já ganhou mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Muita gente passou a acreditar na versão dela, principalmente porque ela vem sustentando as acusações e apresentando provas junto. Já o MC Daniel vem aparecendo aí como vilão da história, ele chegou a privar os comentários das publicações no Instagram, já perdeu mais de 500 mil de seguidores e esse número continua aumentando. Se as provas continuarem aparecendo desse jeito, vai ficar cada vez mais difícil de alguém defender ele, tirando os fãs mais fiéis. A dúvida que fica é, será que essa treta pode acabar causando um grande baque na carreira do MC Daniel? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Bom, agora que você já tá sabendo da fofoca, deixa eu fazer o jabá do moletom do Kakashi. Se você quer comprar, tá o link aqui na descrição, pelo Mercado Livre. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.